Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Colabora Saúde. Hoje temos uma convidada aqui muito bacana que vai contar uma história para nós sensacional, uma história de reconstrução e de muito impacto, né? No formato que a gente gosta, dos temas que a gente sempre traz para vocês aqui no nosso Pod Colabora. Nós estamos com a Iseli Reis. Iseli, muito bem-vinda ao nosso Pod Colabora, é um prazer tê-la aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar, mas eu já vou dar uma antecipada, né? Você é arquiteta de formação hospitalar e hoje é a presidente da Flex Medical, né? Então, muito bem-vinda e sinta-se à vontade aqui para a gente fazer um bom bate-papo e contarmos essa história fantástica, tanto sua quanto da Flex Medical. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Papini, pelo convite tão gentil ao Colabora, pela oportunidade de contar a história da Flex Medical, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é contar a nossa história. E por poder bater esse papo gostoso aqui, um café, e a gente poder compartilhar um pouquinho. Falar de mim, né? Então, eu sou Iseli, mãe, esposa, mulher. Mãe de quantos filhos? Uma só. Uma menina linda que eu amo, chama Ananda. Ananda, um beijo, né? Também já está trabalhando ou atua na saúde? Não. Ela está estudando medicina veterinária. Ah, que legal. Então, ela está no primeiro ano de medicina veterinária. Vamos ver aí o que ela quer fazer. Vai inventar umas carretas de veterinária, né? Vamos começar a explorar aí a parte de medicina veterinária. Falando, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, né? Aí me especializei em arquitetura hospitalar. A gente brincando aqui, a gente equilibra vários pratinhos, né? Pratinho de mãe, pratinho de empresária, mas o meu coração, ele virou um coração social. Então, assim, essa é a mudança na minha vida, quando eu entendi que o nosso trabalho ele pode gerar impacto. Uhum. Então, eu sou apaixonada pelo mundo social, sou apaixonada por impacto, sou apaixonada por pessoas e pelo que eu faço. Eu brinco que eu não trabalho, né? Eu me divirto numa fábrica de construir saúde para as pessoas. Que, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer ali, né, a fábrica da Flex Medical e, assim, é uma coisa sensacional, né? A transformação que vocês fazem, né, de uma carreta para uma área da saúde, vocês transformam numa unidade de saúde, de fato, né? Móvel. Isso, a Flex Medical, na verdade, a gente tem o propósito de democratizar o acesso à saúde, né? E a gente nasce com essa vontade de transformar coisas sobre rodas, porque eu digo coisas sobre rodas porque não é só carreta. É carreta, ônibus, van, é container, é cabine, é estação de telesaúde. E aí essas unidades, elas serem transformadas em centro cirúrgico, serem transformadas em consultórios e irem para regiões onde existe pouco ou nenhum acesso à saúde. Perfeito. Né? Mas deixa eu entender aqui, vamos contar para a turma. Você chegou a trabalhar em hospitais? Eu cheguei a ser arquiteta de escritório, de AutoCAD, de desenho, né? Não em hospitais diretamente, mas desenhando hospitais, okay. Né? Eu trabalhei num escritório muito tempo de arquitetura e eu fazia vários de desenhos de clínicas, hospitais. Eu já era dessa área antes de embrenhar na Flexi Medical. E aí, para falarmos da Flex Medical, não tem como deixarmos de falar do Dr. Roberto Kikawa, né, que é uma grande inspiração para todos nós. Né? Conta um pouquinho essa história do Dr. Roberto, como que você chega na Flex Medical, que eu acho que é um tema tão legal. Assim, difícil, né, por conta dos acontecimentos, mas é uma história muito bonita, né, de tudo que ele construiu e deixou aqui de legado. Então, aí essa é uma história emotiva, então, por favor, me desculpem pelas emoções, né? Mas, assim, o Roberto era meu primo, né? Então, ele era médico formado e ele fez uma promessa em leito de morte do pai dele de que ele ia ser um médico, ia se formar, mas que ele seria um médico que ia entregar um pouco mais para a sociedade do que só medicina ou que ganhar dinheiro. Ele queria fazer diferença no mundo. E aí ele se formou, virou um endoscopista de referência, trabalhou em grandes hospitais como Sírio, São Camilo, hospitais de ponta em São Paulo. E aí ele lembrou da promessa. E aí falou assim, bom, o que eu vou fazer realmente para ser um médico do coração? E aí ele pensou assim, bom, em vez de o paciente
ir até ao hospital, eu tinha que dar um jeito do hospital ir até um paciente, porque para certas comunidades isso é imprescindível, considerando até o tamanho continental do Brasil, né? Isso nós estamos falando... 2007. 2007. Em 2007. 15 anos atrás. Aí, como todo bom empreendedor, né, tem uma boa ideia, mas não tem dinheiro nenhum. Normal, gente. Eu acho que isso daí é a rotina e a jornada de todo empreendedor. E aí ele foi procurando parcerias. E como eu era prima dele, ele falou, Iseli, eu preciso de um projeto e alguém que construa para mim, que toque essa construção, mas eu não tenho nenhum centavo para pagar, mas eu quero fazer isso para mudar o mundo. E contou o sonho dele. E aí não tem como não se encantar, né? Inclusive porque a arquitetura no Brasil é um produto de luxo. Então, assim, quando você faz arquitetura no Brasil, você está fazendo para grandes camadas sociais, etc. e tal. E aí, eu utilizar... Olha só que encantador, né, a proposta dele. Você utiliza o meu dom, o meu talento, aquilo que eu gosto de fazer, para gerar impacto e mudar a vida das pessoas. Eu falei, tô dentro. Né? Mesmo sem ganhar nada. Né? É irresistível, mesmo sem ganhar nada. E aí a gente fez a primeira carreta da saúde, né? Foi lá em 2007 isso. E o projeto fez um grande sucesso. Né? Ele conseguiu captar, ele fez um funding aí com alguns fabricantes de equipamentos médicos e a gente fez a primeira, grande sucesso, ganhou o Prêmio Empreendedor Social do Ano em 2010 com esse projeto e aí começou a fazer os grandes contratos com as prefeituras e começou a escalar exponencialmente. Ele era realmente uma pessoa fora da caixa, chegou a ser advisor da Organização Mundial da Saúde, palestrante em Davos. Ele tinha aquilo que a gente chamava a gente ainda chama culturalmente de DNA do amor. Ou seja, ele queria muito que as coisas acontecessem e que a saúde chegasse nas pessoas pensando em realmente que nós, como organização, teríamos o DNA do amor. Nesse meio tempo, com o projeto crescendo, o que eu fiz? Larguei meu escritório e fui lá trabalhar num terreno, sentada numa escadinha de 2 degraus. Sabe aquelas escadinhas de 2 degraus de médico? Não tinha mesa, gente. Eu sentava numa escadinha de 2 degraus, colocava o notebook, não tinha banheiro, então eu ia usar o bar da esquina, sentava lá e aí tinha um terreno só e comecei a construir as primeiras carretas lá naquele terreno sozinha, sentada numa escadinha de 2 degraus com o meu notebook. E aí começamos a fazer as primeiras... Fechou o grande primeiro projeto com o município de São Paulo, cresceu exponencialmente e começou a atender muita gente, né? Chegou a atender até 2,5 milhões de pacientes até 2018. Aí vem a parte triste da história em 2018, em novembro de 2018, ele sofreu um assalto, levou 2 tiros e, infelizmente, veio a falecer. Aí, naquele dia, né, eu era a pessoa mais próxima dele, né? Então, eu perdi meu primo, meu irmão, porque eu considerava ele um irmão. A gente era muito unido mesmo, a ponto de eu ser madrinha do casamento dele e ele é padrinho do meu casamento. A gente era muito unido. Perdi o mentor, o fundador da organização onde eu trabalhava. Fiquei realmente numa situação difícil, porque eu que tive que fazer absolutamente tudo nesse dia. Você acabou assumindo ali a desde gestão toda, né? Não, aí eu estou falando do assassinato do mesmo. Assassinato mesmo da porque eu tive ali. que ir em ML, reconhecimento, cena de crime. Sabe, todas essas coisas que são muito doloridas e muito difíceis, considerando ainda toda a organização. E foi realmente um momento bem difícil, né? Só que, assim, a história bonita começa aí, né? A gente costuma brincar lá. Brincar não, é falar isso, né? Que é como se fosse, sabe o dente de leão? Não sei se você conhece aquela plantinha que toda criança sopra e sai as sementinhas, assim, que parece tudo flutuando. Né? A gente fala lá que a nossa história é como um dente de leão. Então, Deus pegou o dente de leão, que era o Roberto, levou para ele, coube a Deus. A gente não sabe por quê, até hoje a gente não entende por que ele foi, mas soprou. E todas aquelas sementinhas ficaram aqui. Então, isso é legado. Ficaram e se espalharam, né? Se espalharam. Estão brotando. E aí, todo esse legado dele, não dava para você pegar e falar assim, gente, acabou o projeto, acabou o sonho, porque o fundador morreu. Não, a sementinha estava lá. E aí começa, de fato, a minha história. De fato, a história de pegar um legado de uma pessoa e levar adiante o sonho e continuar e fazer crescer e fazer novos produtos.
frutos e continuar toda aquela... Né? Às vezes eu lembro de conversas com ele que eu tive há tempos atrás e falo, nossa, se ele visse agora que a gente está fazendo cabine, estação de telesaúde, ele ia ficar tão feliz de saber que a gente está fazendo isso, né? Então, assim, tem toda essa história de continuar, né? E de fazer diferente. E, assim, não tem como não se apaixonar por pessoas e por pacientes, né? Então, a gente está aí na força. Muito bom. Não, e continuando a transformação, né, Iseli? Porque aquilo que você falou, tem a paixão, tem o propósito, né, que vocês alinharam lá atrás no convite que ele fez a você, enxergou em você não só arquiteta, mas enxergou o coração, né, que se movia para a causa. E aí, sem dúvida, você é a pessoa correta para continuar esse legado mesmo, né? E tem feito muito bem. E isso foi em 2018 para 2019, né? Isso. Novembro ali, eu me recordo muito bem, nós temos um amigo em comum, né, que é o Dr. Kikuchi, e eu estava com ele no dia seguinte do fato. E ele assim, estava transtornado também, porque o conhecia, né, na área médica. Bom, foi uma tragédia. E aí a vida que segue, você assume toda a Flex Medical, e aí a gente tem uma pandemia um ano depois. Quer dizer, em 2019, né? Mas em 2020 a gente vem com a pandemia. Fabinho, eu vou contar para você que para mim foi uma sucessão, não foi a pandemia, porque em 2018 eu perdi o Roberto. Em 2019, no começo de 2019, a nossa fábrica fica em São Bernardo do Campo. Teve uma chuva gigante em São Bernardo do Campo, que nunca teve, acho que na história. E aí inundou toda... A gente fica lá perto da Anchieta. Inundou toda a Anchieta e bateu 1,75 m de água dentro da minha fábrica. Ou seja, eu perdi o Roberto e no começo de 2019 eu perdi a fábrica. Literalmente perdi, porque eu perdi tudo que tinha na fábrica. Tudo. Eu olhava assim e falava assim, meu Deus, era muita água. Era muita água. A água entrou por todos os lados, foi uma chuva muito grande. E aí eu falei assim, né? Aí a gente vai vendo o quanto a gente é resiliente, né? E aí a gente falou, não, gente, vamos lá, vamos limpar tudo, vamos começar tudo de novo. Começamos tudo de novo. Eu tinha perdido produto de cliente, eu tinha perdido um monte de coisa, eu tive que refazer tudo, né? E refizemos e reconstruímos. E aí, quando chegou 2019, eu falei, bom, agora eu vou... Primeiro que, assim, você sair de uma operação... Quando o Roberto estava vivo, eu fazia o operacional. Eu era o CEO, tá? E você estratégico, você não sabe estratégico. Vamos combinar que faculdade de arquitetura não ensina nada de administração? Zero. Eu não sei que faculdade você fez, Papini, mas administrador. Eu aprendi zero de administração. Zero. Eu não sabia nada. Eu sabia desenhar... Eu sabia tocar obra, eu sabia fazer acontecer as coisas, mas eu não sabia nada de administração. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar nessa caminhada para que eu virasse uma pessoa estratégica e conseguisse continuar o legado e o sonho. Então, aí, nesse caminho, eu fui encontrando várias coisas. Primeiro foi o B. Não sei se você sabe o que é certificação B. Não. Isso é uma coisa bem bacana de saber. As pessoas conhecem muito pouco o sistema B, mas ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. B é como se fosse uma ISO, uma ONA para nós da saúde, né? Existe uma ONA que é uma certificação de qualidade. A certificação B é uma ONA, uma certificação de qualidade para quem realmente é ISG, de verdade. Então, você passa ali... Eu fui recentemente recertificada, são 259 pontos de auditoria que você prova que o que você está falando... Não é de mentira, é de verdade. Você realmente tem um compromisso com o social, com o ambiental e com a governança. E aí você tem uma pontuação e essa pontuação vai regendo você. E aí você vai fazendo todos os processos para você ir melhorando continuamente. Então, e acaba se inserindo de vez dentro do ecossistema como negócio, né? E aí foi a primeira coisa que eu fiz, foi uma certificação B para garantir que a Flex Medical não fosse apenas um negócio, mas ela fosse um negócio social, um negócio que quisesse ter impacto social e que transformasse o mundo. Tá? Aí depois eu fui procurar algumas acelerações sociais. Então, aí eu tive ajuda no Caminho de Quintessa, tive ajuda do pessoal da Braskem Labs, enfim, diversos programas que acabaram fomentando e ajudando a gente na reconstrução de toda a Flex Medical. A pandemia, quando ela chegou, eu estava nesse caminho de me reconstruir.
Aí, 2020, a gente começou, fizemos um plano, falamos assim, olha, vamos crescer assim, vamos tratar essa área primeiro, depois essa área e tal. Quando chegou em março, aí eu falei assim, vou ter que pegar tudo que eu planejei para o ano todo e fazer agora, porque não vai dar tempo. Eu tenho que crescer a fábrica. Eu tinha Março de 2020. Março de 2020, eu tinha exatamente o produto certo para a dor que estava acontecendo. Eu conseguia fazer unidades de atendimento. Então, foram muitas idas a hospitais de Covid, os hospitais de transição, unidades de triagem. A gente cresceu nesse ano 130%. Foi a parte boa da história, né? Crescer parece bonito, mas crescer sem ter estrutura foi muito doído. Porque você imagina que eu tinha que construir uma unidade móvel e todos os fabricantes de piso, estava todo mundo fechando. Então, enquanto todo mundo estava fechando, eu estava ali acelerando, entendeu? E aí vem também todo aquele misto, né? A gente está aqui no meio do Covid e se a gente levar essa doença para a família? Não tinha vacina na época, né? E assim, por mais que tenha sido difícil, né? E essa é uma parte que me emociona muito, por quê? Porque quando você foi, não sei se você teve a oportunidade de ir nesses lugares onde estava acontecendo lá, ir para o campo, e aí você vê, em 15 minutos passar 1, 2, 3, 10 corpos, e as pessoas chorando, e assim... as pessoas falando assim, obrigado porque você está pondo aqui um negócio que vai fazer diagnóstico de tomografia, porque senão minha mãe vai morrer lá dentro, porque não tem tomógrafo, né? Não tem leito. Né? Até hoje eu me emociono. Desculpa, eu me emociono de verdade. Você sabe que uma dos nossos propósitos aqui no Pod Colabora é trazer histórias como a sua, né? Que emocionam, mas que nos fazem nos movermos, né, para a causa. Eu acho que E eu fui pro front mesmo, né? Embora você fale, CEO, você podia ter ficado no escritório. Eu falei assim, gente, não é justo eu pedir para o meu colaborador ele ir lá pro front, ele expor a vida dele e eu ficar aqui no escritório só, né? Não é justo. Então, eu fui para o front junto com eles. Eu montei unidade junto com eles. Eu fui lá, eu estava lá, eu vi a realidade, né? Eu achava que era uma obrigação minha, né? Estar junto. Mas, assim, o fato de... Acho que assim, o que a gente fez é uma gotinha no oceano, né? Porque a problemática era tão grande, mas o fato de eu conseguir fazer lá, a gente computa que a gente atendeu nas nossas unidades, durante esse período aí mais crítico do Covid, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Então, assim, não é muito, mas assim... Me dá um baita de uma alegria poder ter feito isso. Me dá uma satisfação imensa, porque, no fim, é 100 mil vidas. Né? As pessoas falam assim... Eu lembro que, quando passava no Jornal Nacional, aquela coisa do número crescendo, né? Eu falava assim, gente, para eles é um número. Mas, para a gente que está lá, vendo os rostos das pessoas. São pessoas, né? E, assim, que triste, né? Porque eu via muitas vezes, infelizmente, a única área onde você tinha para montar tomografia era do lado do necrotério, sempre. Porque era onde tinha a manobra das ambulâncias, então era onde eu conseguia colocar a tomografia, então eu estava sempre lá. Aí você vê as pessoas chorando, fala assim, por favor, deixa eu ver meu pai pela última vez, deixa eu ver minha mãe, meu filho. Sabe, assim, aquilo não tem como você sair de uma situação dessa isento. Eu acho que foi uma lição para todo mundo, né? E assim... E vocês, quer queira, quer não... Parece que teve um preparo para um momento também tão difícil e apertado quanto esse. Né? E nesse momento vocês já tinham uma estrutura pronta, uma equipe pronta, mas provavelmente pelo volume de demanda tiveram que absorver novas pessoas, novos profissionais. Não, tudo. Tudo simultâneo. Tudo simultâneo, né? E aí, assim, querendo ou não, as pessoas iam ficando doentes, né? Então, a gente tinha que ter plano A, plano B, plano C, porque as pessoas adoeciam. Embora, assim... A gente parecia astronauta, né, naquela época. Hoje eu olho lá, desde roupa, luva, face shield. Eu me lembro de ir para o front e falar assim, bom, eu não vou comer, não vou beber água porque eu não quero ir no banheiro. Olha só. Porque o banheiro pode ser um lugar onde eu possa contrair, eu posso levar para minha família. Então, eu ficava o dia inteiro sem beber, sem tomar água e sem ir no banheiro. Entendeu?
para só à noite chegar e tirar aí, toda a roupa antes de entrar em casa. Aí tinha aqueles mitos, né? Você toma um copo de vinagre, tinha vários mitos. Eu fiz tudo. Tem que falar que eu fiz tudo. Lógico. Tomei vinagre, fiz tudo. O primeiro ano foi um ano muito incerto, né? Não se conhecia a doença em si, né? Então, poxa, mas parabéns. Eu não sabia desses detalhes, né? Sabia do impacto que a Flex Medical tinha gerado, né? No momento da pandemia, mas não nesse detalhe. E vendo você falar, a gente se emociona junto, porque assim, é muito bonito, né? Eu aprendi aqui numa conversa prévia que é um negócio social. Né? E isso muda toda a forma da gente pensar em negócios em saúde. Né? Porque a saúde é difícil a gente pensar o lucro pelo lucro. Quer dizer, se você não tiver uma causa que gere de fato esse impacto, fica uma coisa vazia. Né? Então, acho que você traz esse aprendizado para nós. E aí, bom, passada a pandemia, né? A gente já está em 2021, 2022, passado entre aspas, né? Mas diminuído aquele momento mais pesado, mais tenso. Hoje a Flex Medical, qual é o tamanho dela? Hoje o que vocês fazem com mais core, né? Além das carretas, o que mais que tem demandado? Conta um pouquinho para nós desse olhar atual e de futuro da Flex Medical. Então, é que assim, as pessoas acham que a pandemia foi um momento. A pandemia foi um momento que aconteceu com as grandes cidades, aquilo que acontece todo dia nas comunidades menos favorecidas. Né? Então, assim, o último censo falou que regeu que uma pessoa percorre, em média, 72 quilômetros para chegar num consultório. 72 quilômetros. Em média, no Brasil. Fantástico. Ou seja, eu e você, a gente vai sair aqui 15 minutos, a gente chega em algum ponto de atendimento. Um consultório, capaz de, nesse prédio onde nós estamos, ter um consultório médico. E teremos acesso a algum bom transporte para nos levar. Com certeza. Agora, você imagina que, se para nós é 15 minutos, as pessoas que, para dar essa média, as pessoas que demoram semanas para chegar num consultório. Exato. Então, antes da pandemia, eu tinha o meu pitch, né? Eu falava assim, olha, a cada 10 minutos, um brasileiro morre sem conseguir chegar num consultório médico. Olha só. Depois da pandemia, isso piorou. E isso cresceu. Por quê? Porque as pessoas que deixaram de se tratar, as pessoas que tinham doenças graves ou Covid continuaram indo, mas as que tinham cirurgia, que tinham câncer, ou que tinham, sei lá, alguma doença crônica... Gerou um atendimento represado ali, né? Está tudo represado. Então, assim, tem gente morrendo ainda. E esse gente morrendo ainda só não está aqui na nossa porta, mas está ali na porta de muitas cidades, de muitas regiões no Brasil. Então, a Flex Medical, ela tem esse compromisso de estar sempre atendendo gente, né? E aí, a gente faz as carretas, os ônibus, mas a gente começou a entender que a gente também tinha que levar as coisas digitais de alguma forma, né? Porque não adianta só... a gente tem uma questão séria de que a concentração de mão de obra médica está aqui no Sul e no Sudeste. Perfeito. E o resto do Brasil é vazio assistencial. Né? Até o cara que se forma lá no Nordeste... Vem para cá. Vem para cá. Entendeu? Por quê? Porque aqui é onde está o mercado. Então, como que a gente pode levar isso para lá? Né? Então, eu não vejo outro caminho a não ser os meios digitais, a não ser programas como os que vocês têm de Conecta. Né? Não tem outro jeito. Então, como que eu posso ajudar o pessoal da conectividade a estar levando essa saúde para lá? E aí foi aí que surgiram as cabines, as estações de telesaúde, os IoTs. Então, eu comecei a trabalhar e entender que a Flex Medical, ela é um ecossistema. Ela tem não que ela seja em si o ecossistema, mas ela tem que entender... É uma integradora, quase. Isso. Ela tem que entender que eu tenho que trabalhar em ecossistema. Isso. Então, eu estou aqui fazendo um hardware, né? Uma cabine, alguma coisa assim, mas eu tenho que ter uma fina conexão com projetos como o que vocês têm, que é do teleatendimento, que é sensacional, que conecta o médico, que tem toda uma ideia. Ou a gente vai ter que pensar numa geolocalização, ou a gente vai ter que pensar em como vamos ouvir o coração daquela pessoa, ou ter um IoT que a gente possa agregar. Então, isso tudo é que está agora no coração da Flex Medical, da gente conseguir levar também a saúde tecnológica de alguma forma. Então,
faz muito sentido porque vocês também, a gente está falando muito do digital, né? E tivemos a oportunidade na pandemia de também ter uma parceria com, né, o projeto de telemedicina junto com vocês, mas vocês têm uma característica talvez de tangibilizar o digital. Exatamente. Né? Que hoje a turma moderna chama do phygital, né? Então vocês conseguem levar e entender os diferentes Brasis. Né? Então, assim, hoje a gente tem vários países dentro do nosso país, né? Com culturas diferentes, com situações socioeconômicas, demográficas diferentes. Você sabe que nós recebemos aqui o Gilson, que é um amigo em comum, né? Lá de Paraisópolis. Se vocês quiserem, está aqui no card em cima. Clicam para assistir o episódio com o Gilson, que foi fantástico. Ele contou muito para nós do que eles fizeram na pandemia. Aquele conceito, né, dos presidentes de rua, quase, sim, né? E que isso acabou até extrapolando como metodologia, como conceito para várias outras comunidades e também setores da saúde que aplicaram esse mesmo conceito. Ou seja, a saúde digital ela é importante, né, um meio digital, mas vocês conseguem na Flex Médico tangibilizar, quer levar as cabines, quer levar um diagnóstico de imagem, né? Então, assim, eu acho que é fantástico, por mais digitalizado que estiver, sempre terá essa demanda do físico, né? E aí eu vi outro dia, depois a gente vai deixar também, você vai passar aqui todas as suas mídias sociais ali, porque pode deixar. Você sabe que eu sigo vocês, é fantástico. Eu vi outro dia que vocês foram para Cajueiro, no Ceará. E eu comecei a ver as fotos, as histórias, eu achei fantástico. Falei, não, a Iseli tem que contar essa história para nós aqui. Quando que foi? Agora em março, abril? Foi no começo desse ano, né? A gente foi para o Cajueiro. O Cajueiro, na verdade, é um sertãozão mesmo, né? É um lugar totalmente desprovido de qualquer coisa. E aí a ideia foi levar uma unidade de básico, sabe? Saúde básica. Era uma odontologia, uma oftalmologia, um óculos para aquela comunidade que, assim, bem típica de sertão do Brasil, né? São pequenas comunidadezinhas, né? E elas acabam ficando isoladas quase, né? Sem serviço nenhum. Esse que é o negócio, né? Não tem nenhum. Quase numa presença do Estado, né? Zero serviços de qualquer coisa, nem luz, enfim, é até um grande desafio levar, porque não tem nada, tivemos que levar gerador. E a história foi, vamos levar lá oftalmologia e odontologia para aquela população que não tem nem sapato, né? Se você vê no vídeo que a gente colocou lá, não tem nem sapato. E aí, a hora que a carreta estava chegando, né, a população se juntou e começou a cantar para a carreta. Olha. Aí foi assim, não teve quem não chorasse, porque eles começaram, obrigado porque vocês vieram, né? Obrigado por estarem aqui. E começaram a cantar. Então, assim, você vê, assim, como que uma pequena coisa, né? Parece assim, a gente aqui em São Paulo tem uma odontologia a cada esquina, eu acho. Ou mais de uma a cada esquina, né? Como uma pequena coisa, né, faz uma diferença tão grande para a vida deles, né? Então, tinha criança lá que sem dentição, cárie, todos os dentes cariados, imagina a dor, ou não conseguir nem deglutir direito. Então, tem uma série de questões. E um projeto desse tamanho, quanto tempo assim, ele levou para... esse é o projeto ISG, né? Que quem na verdade, apoiou a gente foi a Mercedes-Benz. Né? Legal. A gente teve um apoio de uma grande empresa. Tanto com a carreta quanto com os custos. E aí, todos os custos, a carreta inteira foi paga pela Mercedes-Benz. Né? E o serviço ele foi prestado por uma ONG, né, que se chama Amigos do Bem, que é uma ONG bem conhecida em São Paulo, no Brasil. Né? Eu acho que eles têm repercussão. E é eles que faziam o serviço. E, assim, é muito gratificante. O projeto, na verdade, que a gente tem com a Mercedes-Benz já é quase uma irmandade, né? Na verdade. Eles, na verdade, captaram dinheiro da Alemanha para um primeiro projeto. E o primeiro projeto era uma unidade de tomografia para atender Covid. Né? Foi no fim de 2020. E aí fez tanto sucesso na Alemanha, fez tanto burburinho, porque foi feito em tempo recorde e conseguimos colocar e atendia muita gente, que a Alemanha contatou o pessoal daqui do Brasil e mandaram dinheiro para construir mais 8 carretas. Uau. Então, não é só essa daí do Amigos do Bem. Inclusive, a gente está com uma em Pátio agora, que vai ser em parceria com o pessoal da Cruz Vermelha. Mas essa é a ideia. A ideia é que
não seja um tratamento. Isso que é o bacana do... Eu acho que esse é um dos grandes ganhos que a pandemia trouxe para a gente. As empresas, as grandes empresas, descobriram que elas não são apenas uma fornecedora de produto. Elas têm que entregar alguma coisa para a sociedade. Cara, eu nunca vi uma empresa que nem a Ambev fazendo álcool em gel. Sabe? Então, assim, estou dando um exemplo aqui, mas assim, foram milhares de empresas que se engajaram em causas que realmente fazem diferença para o mundo. Porque é isso que é a nova economia. As pessoas têm que ter sustentabilidade, as empresas têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro, têm que gerar lucro, têm que gerar emprego, mas elas também têm a obrigação de entregar alguma coisa socialmente. Eu ia te perguntar isso, tá? Porque na minha relação aqui, que é esse negócio, negócios na saúde, né? A gente chamava antigamente de terceiro setor ou algo assim. E qual é a percepção sua em relação ao ESG? Né? Se realmente pegou no breu, né? Como a gente fala, se a coisa realmente está para valer. Então, pela sua percepção, as empresas estão engajadas no tema. Não posso dizer que 100% das empresas, né, Papini? Uma grande parte das empresas eu vejo um engajamento real. A gente está fazendo um piloto agora com a Fundação Volkswagen, tá? Que é outra empresa também grande. E eu vejo que eles têm no olho deles o brilho de realmente... E é um projeto de assistência à saúde primária, tá? É um piloto que eles estão fazendo com a gente e tal. E você vê que eles têm realmente uma necessidade de transformar a sociedade, embora seja uma empresa grande, etc. e tal, que eles têm que olhar para essa pauta com mais cuidado. Isso foi muito bacana. Só que, assim, nem todo mundo faz isso sério. Isso é um parênteses aí que a gente tem que abrir, porque tem muita gente que faz o que a gente chama de social wash, né? Finge que é bonitinho para ficar bem na fita, né? E não é esse o motivo, né? Você tem que ser o que você é, transparente, real, de verdade, né? Então, assim, isso foi um grande ganho na pandemia e eu acho que isso daí de você transformar e as grandes empresas investirem em social, como esse projeto que a gente fez com a Mercedes, é sensacional. Você imagina que eu tenho carreta com eles que faz cirurgia, carreta que faz... vai no Rally dos Sertões, carreta que faz cuidado oftalmológico de alta tecnologia. Então, assim, é uma gama de que as pessoas entenderam que, não, realmente a gente tem que entregar alguma coisa para a sociedade. Perfeito. E isso é muito bacana. Não, sem dúvida. E que faz a diferença, né? Porque faz. Também não dá para a gente olhar só para o Estado, cobrar, né? Mas você tem a capacidade até de logística, tudo, às vezes muito mais rápido, né? E conseguir chegar com bons serviços. E nessa linha, uma dúvida, os profissionais da saúde, né? Eles, você deve ter tanto pessoas que se doam ali para aquele momento, etc., mas também você acaba contratando, então envolve todo esse cenário, como que não só a questão do equipamento, do transporte, mas do profissional da saúde. Então, a Flex Medical, ela é, na verdade, a parte técnica. Então, a gente é uma fábrica de unidades móveis. E a gente cria, dentro do nosso ecossistema, parcerias com prestadores de serviço de saúde. Então, são as organizações sociais, são os hospitais em si, são os prestadores, a saúde suplementar. Todos eles, na verdade, são os nossos parceiros para fazer esse atendimento, né? Então, a gente não se envolve no atendimento. Agora, a gente se envolve, sim, no projeto. A gente tem uma equipe lá que faz o projeto de atendimento. Isso. Aí, essa equipe que está fazendo o projeto, até uma equipe nova, é um negócio que a gente está testando, eles se envolvem, sim, nessa questão de como a gente vai captar, de onde a gente vai captar, como que a gente vai ter esse atendimento. Então, hoje, se o cliente vai para a Flex Medical, ele tem lá a unidade móvel e ele tem um projeto de atendimento, né? Então, a gente consegue fazer, andar na cadeia de valor um pouco mais para entregar uma solução, né? A verdade é que a gente quer solucionar o problema do cliente, solucionar o problema das pessoas. Muito legal, muito legal. E você percebe, assim como as empresas estão mais engajadas, né, pelo tema do ESG ou pelo propósito mesmo, você percebe isso também na sociedade civil, quer dizer, ou os profissionais da saúde, que tem por natureza até, né, se engajam mais, mas você percebeu também uma adesão maior, uma aderência maior pós-pandemia, ou não? Qual que é a tua percepção? Eu acho que a gente ainda tem um caminho tão grande pela frente, Papini. Assim, as pessoas não sabem nem o que é ESG. Se você fizer uma pesquisa... E, assim, eu vou falar porque eu fiz uma pesquisa na minha fábrica que a gente é ESG,
a gente trabalha. E, assim, 50% dos meus colaboradores ficaram assim, acho que é alguma coisa social, né? Porque a gente fala muito, mas não tem uma certeza do que é, qual a importância disso. Então, acho que, assim, ainda tem um caminho grande aqui no Brasil, mas eu tive a oportunidade de, recentemente, ir para a Alemanha e aí ver sobre unidades móveis. E, assim, lá o negócio já é um pouco mais estruturado, né? Então, uma empresa que não enderece ESG, ela é uma empresa fadada a não ter bons negócios na Europa. E como a gente, assim... O próprio consumidor começa a fazer um filtro, né? Daqui a 10 anos, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, né? Outro dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero um rímel. Uma coisa besta, né? Coisa de menina, né? De adolescente, né? Aí eu falei assim, então tá bom, esse aqui pode ser? Aí ela falou assim, não. Por quê, filha? Porque esse usa animais para fazer teste de qualidade. Ou seja, a nova geração vem com outra cabeça, diferente da nossa. Então, é um novo consumidor. Esse novo consumidor, a minha filha, daqui a 10 anos, vai ser o consumidor principal. E estarão nas lideranças também dessas empresas, desses projetos. Ou seja, as empresas que estão aí pensando que ESG é uma coisa chata demais, que é uma coisa que eu não tenho que me preocupar, etc. e tal, estão fadadas a um fracasso geracional. Isso não é nem assim que eu estou falando uma coisa, estou falando uma coisa de geração. A nova geração tem uma cabeça diferente, né? E assim, eu vejo assim, alguns filhos de amigos que têm 20 e poucos anos, eles falam assim, não, mas eles escolhem a empresa, né? A gente procurava assim, vamos pensar, a gente pegava o currículo, punha numa pastinha, ia de porta em porta, entregava lá, e quem deu, que maravilha, fiquei feliz. Não é? Foi assim que eu consegui o primeiro meu emprego, que era o meu primeiro estágio, etc. Todo mundo assim, né? Eles já começam a escolher. Não, mas essa empresa tem característica disso, eu não quero. Não serve para mim. Essa eu não vou trabalhar com propósito. Essa eu vou, entendeu? Então, assim, são pessoas mais seletivas nesse aspecto, entendeu? Então, geracionalmente, a pessoa que não está preocupada, a empresa, o negócio, que não está preocupado com isso agora, fatalmente no futuro vai ter problemas. Não só de mercado, mas até de recurso, né? Entre aspas, de mão de obra, porque quem é que vai engajar na causa, né? E dentro dessa linha do engajar, qual que é o perfil do colaborador da Flex Medical? Porque, assim, eu imagino, né? Tem ali uma CEO, né, que é super engajada, tem um brilho nos olhos. Como tem que ser esse profissional para trabalhar na Flex Medical? Olha, é assim... Bom, para entrar na Flex Medical, a gente sempre olha os skills, né? Mas o que realmente monta e faz a Flex Medical lá é a cultura, né? Então, a gente tem uma série de reuniões culturais lá, onde a gente deixa bem claro todos os nossos valores e que a gente incentiva o colaborador a praticar isso, né? Então, assim, eu mando, né? Nessa ação de Cajueiro, os 2 meninos que foram montar a unidade lá, os técnicos, né? Imagina que era o eletricista e o cara que que montava, é um cara técnico, né? Exatamente assim. Eles foram lá. Quando eles voltaram da ação de Cajueiro, aí eu sempre faço uma reunião de experiência. Como foi a sua experiência? Eles voltaram transformados. Eles falaram, cara, eu não tinha ideia que o meu trabalho aqui fazia aquilo lá, né? E aí, eles compartilham e isso vai mudando. Então, eu tenho um colaborador que você pode perguntar em qualquer de qualquer parte, ele tem a séria noção de que aquilo está transformando vidas, né? E está transformando a sociedade. Então, a gente procura, na verdade, pessoas que tenham qualidade técnica, mas, mais do que isso, pessoas que tenham engajamento social, que estejam preocupadas, que querem fazer diferença no mundo, né? Porque se não quiser fazer diferença no mundo, não se encaixa no nosso perfil de trabalho. Muito legal. Sabe que eu transito bastante na indústria farmacêutica, na área da saúde como um todo, né? E um dos temas que eu acabo trabalhando, às vezes, em treinamentos, etc., é aquele conceito do Simon Sinek de comece pelo porquê. Que é muito isso que você falou, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai para o como, pelo quê, mas falta aquele propósito, aquele porquê. E você consegue juntar isso. Ainda no tema de Cajueiro, que eu acabei esquecendo de perguntar, mas só para ter uma dimensão. Um projeto desse envolve quantas pessoas? Desde equipe
técnica, médicos, até o pessoal da manutenção. Aquele de Cajueiro devia ter fácil, umas 20 pessoas em harmonidade pequena, com 2 tipos de atendimento. Tá? Mas, assim, é engraçado, né? Porque, assim, o Amigos do Bem, ele trabalha com voluntariado, né? E ele tem fila de pessoas esperando para ser voluntário. Olha aí. Porque, assim, existe realmente, né? Eu acho que, assim, nós fomos criados... O brasileiro é colaborativo? Nós fomos criados para ser assim, tá? Eu acho que a gente vai perdendo isso na infância. Infelizmente, tá? Sim. A gente é totalmente isento, né? E aí a gente vai perdendo um pouco disso, né? E aí vai ficando um pouco mais individualista, vai ficando um pouco menos colaborativo, mas quando se encontra na sua real essência, se realiza, né? Tem gente que trabalhou a vida inteira e teve cargo maravilhoso e fala, agora eu vou viver. Agora eu vou fazer trabalho voluntário. Quantas pessoas eu conheço diversos executivos assim. Agora eu vou fazer trabalho voluntário. Agora eu vou investir lá numa comunidade, né, assim. Vou fazer o que eu gosto. Então, vou fazer o que eu gosto. Você não precisa esperar ficar velho. Tudo bem que a gente tem lá os nossos suor, tem que ficar pedindo dinheiro, não sei o que lá. Mas isso faz parte. Você pode fazer isso agora. Não é excludente. Não é. Né? As pessoas falam assim, não vou cuidar da minha carreira agora para depois fazer o social. Não, você pode fazer a sua carreira e ser social. Né? Esse é um novo mundo. Ter o teu SG próprio, né? Qual que é o seu SG profissionalmente? Isso, né? Mesmo. Isso não, muito legal. Esse é um pouco do conceito que a gente está adotando aqui no Colabora, né? Como plataforma também de impacto e buscar, né? esse propósito maior e esse ESG pessoal que a gente consiga extrapolar num projeto que se torne exponencial também, sim, assim como vocês. Né? E ouvi-la, Iseli, é muito legal porque a gente aprende muito, né? Mas mais do que aprender, nós nos revigoramos muito, né? Porque você traz uma energia muito boa. Então, é muito legal. Estou aqui te ouvindo e está passando um filme dos desafios também que nós temos no Colabora. Muito bom. Olha, a gente tem aqui normalmente 45 minutos, 1 hora, e a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Tem pauta para a gente marcar mais um próximo Colabora, né, contigo. Mas próximos projetos, tem alguma carreta aí pronta para ser disparada? Como que está aí? Alguma cidade, alguma região de ser atendida? Olha, recentemente a gente fez um projeto, assim, entregou até semana passada, que foi um projeto que muito me alegrou. E eu quero contar porque ele é muito bacana. Queremos saber. Quando houve aquele acidente em Brumadinho, que foi totalmente destruída a cidade, teve uma tribo de indígenas que foi totalmente destruída também a área delas. E o governo, na verdade, pegou aqueles indígenas e colocou em hotéis. Tudo bem, era o que tinha no momento, mas, assim, óbvio que não deu certo, né? Não dá para confinar a cultura deles em hotéis e etc. e tal. E, recentemente, fizeram uma parceria intersetorial lá de algumas empresas e doaram uma gleba, né, para esses indígenas retornarem a ter uma... Reconstruírem ali porque eles têm uma conexão deles. Muito forte com a natureza, uma conexão muito forte com a água, enfim, né? Toda aquela coisa cultural do índio, né? Que, embora a gente sabe que o índio tem uma... Não é mais igual... Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, mas ele tem essa necessidade dessa conexão com a natureza, ele tem todas essas necessidades culturais deles. E a gente foi chamado para fazer uma unidade de atendimento para os indígenas, né? Então, recentemente a gente entregou e aí foi bem bacana, a gente falou assim, vocês não vão adesivar? Não, os indígenas vão pintar a unidade. Que demais. Porque tem uma identificação deles com aquele equipamento de saúde e aquele equipamento de saúde com eles, entendeu? Então, eles vão pintar, eles mesmos vão pintar as unidades. E a gente teve o privilégio, na verdade, de levar lá... tinha atendimento desde... procedimentos pequenininhos, consultório, vacinação. É como se fosse um postinho de atendimento, são 4 containers, mas que puderam trazer dignidade de novo, para esse povo indígena. Então, assim, isso é muito legal. Esse foi um projeto que, assim, encheu o nosso coração. Esses containers, eles trabalham consultas... Consultas, procedimentos pequenos, né? Óbvio que se tiver uma necessidade de um exame mais aprofundado, ele tem que ir para a cidade, etc. e tal. Mas você consegue fazer
um primeiro atendimento. Às vezes uma febre de criança, às vezes uma vacinação. E você tem todo o atendimento lá. Então, esse é um projeto que encheu muito o coração da gente. É um projeto fixo, vai ficar lá para sempre, atendendo aquela população para sempre. Você tem que fazer telas dessas cabines que eles pintaram, porque, né, é uma cultura tão rica. É rico. E aí, assim, a gente entende que a unidade móvel, as carretas, as vans, elas não são nada, elas são uma ferramenta. É uma ferramenta para levar o que de fato importa, que é saúde, né? De fato faz diferença na vida das pessoas, né? Então, eu falo para o pessoal lá, a gente não pode ser apaixonado por carreta, embora as carretas fiquem lindas. Desculpa, mas elas ficam lindas. Mas a gente não pode ser apaixonado por carreta, nem por nada disso. A gente tem que ser apaixonado em resolver esse problema, que é essa dor das pessoas não terem saúde, que é essa alegria da pessoa, né? E, assim, cara, não tem nada mais legal do que você receber um abraço de uma pessoa que fez uma catarata que esperava por 6 anos. Já vale a tua compensou, vida. Né? Vale a tua vida, né? Então, assim, quando eu estou muito cansada e eu preciso me revigorar, eu vou para um dos postos de atendimento. Maravilha. Aí eu falo, não, eu tenho que fazer mais disso, eu tenho que dar um jeito de ter mais gente ter acesso a isso, porque realmente isso é o que importa. Muito bom, Iseli. Poxa, de novo, né? Você é um poço de motivação e de propósito, né? A gente fica, né, super lisonjeado em tê-la aqui conosco no nosso Pod Colabora. Espero que você tenha gostado, né? Passou rápido e já fica o convite para uma próxima, né? Você contar aqui todo o andamento da Flex Medical. E aí, quem quiser saber mais sobre a Flex Medical, vocês estão todas as mídias sociais, Instagram. Estamos. Sigam Flex Medical, Flex Medical com I, tá? Tanto no site, Instagram, LinkedIn, estamos todas as mídias, sigam a gente. Empresas que queiram apoiar, se identifiquem com a causa. Por favor, nos contatem, né? São muito bem-vindas. Muito bom. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar com você. E aí, se engaje no Colabora, porque não existe nada mais legal do que você doar e fazer aquilo que não estava tendo serventia ser muito na vida das pessoas. Então, entra na plataforma, se engaje nisso, porque eu sou apaixonada por esse projeto. Tá vendo? Se a Iseli falou, a gente fica mais animado ainda. E a gente termina aqui sempre com uma pergunta que é simples, né? As simples são as mais difíceis. O que é saúde para você? Realmente, as simples são mais difíceis. Saúde é oportunidade, na verdade, né? Saúde, para mim, é a oportunidade das pessoas viverem com qualidade de vida, né? Então, quando a gente leva a saúde, a gente leva a oportunidade para as pessoas. Sensacional. Vamos fazer um brinde aqui. Brinde. Obrigado, Iseli. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, assine o nosso canal e te espero no próximo episódio. Um abraço.